Olá, nós somos as Gurias do Hub, uma consultoria integrativa, e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas de gestão de tempo e produtividade. Essas dicas, elas vão servir para qualquer momento da nossa vida, especialmente esse que nós estamos vivendo agora em home office. E olha, nós sabemos que é muito difícil manter a qualidade do trabalho, a produtividade durante muito tempo, principalmente trabalhando em home office e com todas as interferências que acontecem no nosso dia a dia em casa. Então, quero comentar com vocês o seguinte: o home office é uma tendência desde 2018, principalmente aqui no nosso país. Óbvio, já existe no resto do mundo há bastante tempo. Mas aqui começou a ser mais disseminado a partir de 2018. E segundo os dados do IBGE, mais de 3 milhões de profissionais aqui no Brasil já trabalhavam em home office. Obviamente, com a pandemia do coronavírus, algumas medidas que foram fundamentais de isolamento fizeram que esse nível de pessoas aumentasse. E nós estamos também trabalhando em home office. O que acontece? Provavelmente, em função do distanciamento, em função de tudo que aconteceu, é uma tendência que vai seguir. E os estudos da Fundação Getúlio Vargas mostram que já ocorreu mais um aumento de 30% de pessoas trabalhando em casa. E, consequentemente, essa modalidade é a modalidade dos sonhos de muita gente. Agora ela é real e ela vai estar presente nos nossos próximos dias, nos nossos próximos anos. E para isso eu acredito que nós precisamos ter uma boa gestão. E essa gestão, muitas vezes, ela encontra alguns tipos de dificuldades e alguns tipos de limites na nossa vida pessoal e no nosso trabalho. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. E eu abro, gurias, para vocês me questionarem, para nós batermos um bate-papo. Kelly, me diz uma coisa, existe um cenário adequado para se produzir, para trabalhar em home office? Então, Irineia, o home office ele não pode ser sinônimo de trabalhar, vamos supor, jogada no sofá, jogada na cama ou então lá na mesa da cozinha. Muito pelo contrário. A gente precisa desenvolver um lugar adequado. Nós estamos há mais de quase 9 meses trancafiados, entre aspas, e trabalhando em home office. Eu acredito que a maioria de nós já conseguiu adequar o seu espaço. Mas essa infraestrutura, ela requer muitas vezes privacidade. Eu vou citar o meu exemplo. Quando começou a pandemia, eu não tinha um lugar ideal para trabalhar aqui dentro de casa. Não era adequado. Eu trabalhava na sala e acabava dificultando a vida de todo mundo que convive aqui comigo. O que aconteceu? Com o passar dos meses, nós fomos desenvolvendo algumas estruturas aqui em casa. Eu acabei criando um escritório que está ainda sendo adaptado e aqui eu consegui deixar ele um ambiente um pouquinho mais adequado. Ainda não é 100%. Por quê? O adequado é um ambiente que seja confortável, que te evite distrações e que não tenha muito barulho, que não tenha muita interferência. Porque se a gente parar para pensar no trabalho, no escritório, nós temos interferências, mas não como em casa. Então, eu vou dizer assim, para facilitar a nossa produtividade, nós precisamos buscar algumas coisas que nos deixem confortáveis. Uma cadeira que seja adequada, uma mesa que seja também adequada à nossa estatura, que faça que a nossa postura fique correta. Por quê? Se isso não estiver adequado, eu vou sofrer consequências nas minhas costas, né? Não só nas costas, pescoço, punho, enfim. E é um processo, né? Devagarinho a gente vai adequando as coisas. Obviamente, requer algum tipo de investimento. E eu tenho que verificar se eu posso ou não fazer esse tipo de investimento agora. Mas, de repente, uma cadeira no mês, um suporte para o banco no outro, para os pés no outro, e assim a gente vai adequando esse nosso espaço para produzir melhor. E aí, como organizar a rotina? Pois é, Max. Para organizar essa rotina, dá para se dizer assim, não adianta só o ambiente arrumado. Não adianta só estar com a tua sala, o teu escritório arrumado. É preciso muito mais do que isso. Para gerir meta, tarefa e prazo, é preciso fazer uma coisa fundamental que eu bato sempre
dentro das mentorias e já falei aqui dentro do Hub, da nossa consultoria. É preciso fazer um planejamento diário. Não só diário, muitas vezes até semanal de tarefas. Por quê? Se eu tiver a agenda como minha companheira, a organização da minha rotina ela vai ficar muito mais fácil e muito mais simples. E uma boa opção de calendário de tarefas, de compromissos e reuniões, melhor, é estabelecer quais são as prioridades, introduzir um checklist, elencar as atividades que são as principais e os seus prazos. Porque no momento que eu começo a fazer isso, eu vou ter uma organização de rotina. E aí, a gente já ouviu muitas vezes falar assim, não trabalha de pijama, né? O pijama é confortável. Sim, é extremamente confortável. Mas ele não é a roupa que você trabalharia no teu escritório, né? Na tua empresa. Então, inicia teu dia trocando esse pijama, colocando uma roupa confortável. Hoje está na moda as roupas comfy, né? Então, tu não precisa estar de terno e gravata, mas coloca uma calça confortável, coloca uma blusa confortável, uma camisa confortável e estabelece as tuas rotinas de trabalho. Porque dentro desse padrão de estabelecer as rotinas dentro da tua casa, tu vai conseguir selecionar o que realmente é importante e vai entrar no clima do home office. E Kelly, para nos ajudar nessa organização, nós temos ferramentas, nós temos técnicas que a gente poderia usar? Sim, Paty, técnicas e ferramentas de gestão de tempo, elas vêm sempre ao nosso favor e estão sempre aqui para nos ajudar. Se a gente entrar no estudo da administração, lá na administração a gente começa estudando o PDCA, começa estudando Kanban, depois outras técnicas, né? E várias foram desenvolvidas para nos ajudar. Existem muitas. Eu uso muito, para mim, o despertador, o timer do meu celular, para fazer o intervalo, como se fosse a técnica do Pomodoro, que para 25, descansa 5, faz 4 ciclos. Mas cada um tem que ter a ferramenta que lhe ajude, né? A técnica que lhe ajude. O fluxo dessa rotina de fazer quebras de trabalho faz com que a gente tenha uma oxigenação do cérebro. Então, toda vez que eu paro 5 minutos, 10 minutos para tomar um café, para de repente fazer uma ligação para descontrair, eu vou estar usando uma ferramenta, mesmo que não conscientemente, que é a Pomodoro, e que ela vai me ajudar a ter um ganho de produtividade. Porque parando e voltando depois, dando um tempo, um break, né? Take a break, a nossa produtividade, a nossa concentração vai aumentar muito. Outra ferramenta que eu gosto de usar é falei antes o Kanban, mas não é o Kanban, é o Trello. Ele ajuda muito também, e a matriz de Gucci, que é de gravidade, urgência e tendência. Por quê? Porque a gravidade a gente vai avaliar todos os danos e impactos que aquela atividade está causando na nossa rotina. A urgência é relacionada ao prazo, ao tempo. E a tendência remete ao padrão, remete à evolução da situação. Então, quando eu consigo analisar essas variáveis, eu consigo criar uma espécie de ranking de demandas. Eu vou trabalhar a partir de qual tarefa e é mais importante e qual o prazo que foi estruturado. Então, sim, existem várias técnicas, várias ferramentas. A questão é qual que eu vou achar mais adequada para mim. Porque daqui a pouco a mais simples também pode ser aquela do papel e caneta, né? Eu anotando, pode ser, e depois fazendo check de todas as ações, confirmando se isso está ok ou não e se eu conseguir cumprir. Então, eu preciso entender que essas ferramentas estão aí ao meu dispor, trabalhar com elas a meu favor e escolher a que for mais adequada para minha necessidade, porque não adianta eu ter, vamos supor assim, vou falar da Neotríade, que é uma ferramenta completíssima, que dá para trabalhar tanto em casa como na empresa. Só que se eu não tenho equipe, não tenho estrutura que seja necessário que essa ferramenta esteja aqui trabalhando comigo, eu vou estar rasgando dinheiro, vou ter uma assinatura que não faz sentido. Então, existem ferramentas gratuitas que podem ser usadas e que têm a mesma eficiência e até a eficácia dela. Tá? Não estou dizendo que ela não é a melhor. É uma excelente ferramenta, mas eu preciso ver o que está adequado para a minha realidade naquele momento. Que legal tudo isso. E eu fiquei pensando, você fez uma
um apanhado, está fazendo um apanhado geral, assim, né? E como é que a tecnologia, Kelly, pode ser nossa aliada? Eu acredito que a tecnologia ela é nossa aliada quando nós aprendemos a usar ela a nosso favor. Por quê? O home office ele pode ser muito produtivo. Existe um leque, eu falei agora há pouco, né? Existe um leque de ferramentas que estão aí à nossa disposição. Essa semana, eu acabei fazendo um post dizendo que eu uso o Trello. O Trello é muito parecido com o Kanban. E o Trello, ele me ajuda a gerenciar as minhas atividades. Então, eu consigo usar essa tecnologia dele. Para alguns ela pode ser difícil, mas não, é questão de jeitinho, de como entender a ferramenta e usando ela, vendo todas a palavra certa é todos os benefícios que ela nos fornece, porque ali eu tenho prazo, eu consigo estabelecer as minhas metas, eu consigo ter alarmes me informando que se eu estou chegando perto ou não do cumprimento dela, ou se eu cheguei e não cumpri, ela vai me avisar. Então, essa ferramenta, ela está trabalhando a meu favor, né? Ela é minha aliada na minha produtividade. Por quê? Ela está me ajudando a cumprir o meu planejamento, verificar a execução e, principalmente, monitorar o meu trabalho, potencializando o que eu preciso potencializar e muitas vezes melhorando até a minha comunicação com as pessoas que estão comigo. Na empresa, ele ajuda a melhorar, inclusive, na comunicação com os colegas e até mesmo com os clientes, porque eu vou estar gerenciando os meus projetos ali. E não é só isso, eu posso já... Desculpa, a cacofonia foi feia agora. Eu posso usar a agenda online também. E essa agenda online do Google, ela é fantástica, porque você está com ela sincronizada no teu celular e no teu computador. Tu consegue verificar todas as atividades, tu consegue colocar ali não só agenda de compromisso, mas lembretes e consegue colocar metas também. Então, a solução para a nossa vida é encontrar, sim, uma ferramenta aliada. E volto a falar no que eu falei da tecnologia antes. Tem que ser algo que seja adequado e que faça jus à nossa realidade. Por quê? É uma forma de coordenar tarefa? Sim, é uma forma de coordenar tarefa. Mas, principalmente, é integrar a nossa gestão. É integrar ao nosso dia a dia e ao nosso desejo de ser mais produtivo, de ter mais qualidade de vida também. E vou dizer para vocês assim, nós hoje encontramos muitas coisas disponíveis na internet. Às vezes, é só questão de parar um tempinho no nosso dia, na nossa agenda ali, e verificar o que pode ser adequado. Mas é muito difícil. Se é difícil, procure ajuda. Existem muitas pessoas que trabalham com produtividade. Eu sou uma delas, mas existem outras. Você encontra aqui onde a gente está agora, aqui no canal do YouTube, existem muitos vídeos, muitos livros, audiobooks que te ajudam a entender também como usar essas ferramentas e como elas serem mais adequadas, né? A tecnologia alinhada ao teu dia a dia. Tá bem? Eu acredito que dentro do que a gente está falando nesse processo inteiro de home office, essas dicas podem nos ajudar. Não só agora, mas para sempre. Porque ter uma vida organizada significa produtividade. E isso vai estar presente em qualquer momento da nossa vida. Valeu? Eu quero agradecer, gurias, esse bate-papo com vocês de hoje sobre esse tema que eu gosto tanto, que é gestão de tempo e produtividade. Falar para vocês aí que estão assistindo e acompanhando o nosso canal, que não esqueçam de dar um joinha aqui no nosso vídeo, não esqueçam de compartilhar ele e seguir as redes sociais das Gurias do Hub. Lá vocês vão ter muito mais materiais disponíveis sobre vários assuntos que podem te ajudar no teu dia a dia, tá bem? Um abraço para vocês e até a próxima!